Bem, gente, boa noite, tudo bom com vocês? Vamos continuar aqui, né, o nosso blog da Bestatística, tá bom? Esse aqui é aquela lista de exercício dos fumantes, tá? Que vocês constroem os gráficos, mas agora nós vamos fazer a análise estatística propriamente dita, tá bom? Esse estudo, se a gente for parar para pensar, como eu falei para vocês, parece uma coorte, né? Ou prospectiva, ou retrospectiva, tá certo? Em que existem três grupos, né? Existe o grupo controle, o grupo de pacientes que fumam há menos de 10 anos, né? Então, esse é o grupo de pacientes fumantes há mais de 10 anos, né? Essa variável aqui do tipo nominal, grupo, a ordem também, né? Já que cada paciente é uma ordem. É como se o paciente 1 é o número 1, esse é o número 2, esse é o número 3. Então, eles são nomes, são os nomes dos pacientes. Só que eu particularmente gosto de colocar em ordem, porque às vezes o SPSS ele faz isso, né? Ele tira as coisas de ordem. E se você quiser adicionar um novo paciente, uma nova variável que você coletou depois, tá tudo fora de ordem. Então, eu gosto de colocar esse ordem aqui, apesar de ter essa coluna, tá certo? Que sempre que eu quiser, eu clico com o botão direito, clico aqui em Sort Ascending, né? E ele volta à forma original, né? A ordem original dele, né? Então vocês percebam que a gente tem três grupos, né? Os pacientes do controle não fumantes, os pacientes há menos de 10 anos e os pacientes que fumam há mais de 10 anos, tá bom? Então, você decidiu, o seu orientador decidiu, olhou o banco de dados, não gostou de algum deles, né? Enfim, o seu orientador ele não gostou do grupo controle. Ele achou muito estranho. Resumindo, ele não gostou e ele quer excluir o grupo controle. E ele quer fazer uma coorte apenas de pacientes que fumam há menos de 10 anos e pacientes que fumam há mais de 10 anos. Por que eu estou fazendo isso? Porque o teste que a gente vai trabalhar hoje é um teste para a comparação de média de dois grupos apenas. Nós vamos comparar dois grupos, tá certo? Esse teste ele não serve para a comparação de mais de dois grupos, ok? Esse teste, esqueçam isso aqui, tá bom? Isso aqui foi um de um aluno. Quando a gente está pensando em comparar dois grupos, tá certo? Só lembrando, esses são dados todos quantitativos, que é frequência respiratória, resistência à corrida, quantidade de batimentos cardíacos por minuto, resistência muscular e intensidade de resposta a antipertensivos, né? Isso é um banco de dados fictício, ok? Bem, quando eu for comparar aqui apenas dois grupos, eu vou esquecer que existe o grupo controle. O grupo controle é o que? Olha, é o número 1, fumante há menos de 10 anos é o número 2, fumantes há mais de 10 anos é o número 3. Então, toda vida que eu fazer qualquer tipo de análise, eu vou esquecer o grupo controle, ele já não existe mais. Vou apagá-lo? Não, não vou. Não vou porque lá na frente, por mais que meu orientador tenha dito não põe o grupo controle, aí vai vir alguém na banca e vai dizer, você devia ter feito um grupo controle. Vai vir um parecerista da revista e vai dizer, olha, vocês deviam ter um grupo controle. Tá, então nunca apaguem nada dos bancos de dados de vocês, sempre deixem eles lá. Um dia isso pode ser muito importante, você vai ter que botar vai ter que pegar esses dados de novo, trazer do Excel, jogar aqui, ou então salvar um documento à parte. Então eu particularmente gosto, só não vou analisá-lo. O SPSS nos permite esse luxo, tá bom? Então eu vou comparar a frequência respiratória dos fumantes há menos de 10 anos para os fumantes há mais de 10 anos. Antes de fazer isso, todo dado quantitativo, tá? Todo dado quantitativo, quando eu estou pensando, né, em dado quantitativo, eu penso em dados que eu posso, né, calcular a média e o desvio padrão. Né? Esses dados podem ser colocados numa escala linear. Né? Então, o 3 é metade do 6, o 6 é 3 vezes o 2. Então, né, tudo isso funciona com uma escala linear. A gente já discutiu bem isso.
tá certo? E esse dado quantitativo, o que é que eu quero fazer com ele? Eu quero comparar a média de dois grupos, tá bom? Comparação de média de dois grupos. Antes de avaliar a possibilidade de comparar a média desses dois grupos, primeiro eu tenho que rodar aquele teste, tá certo? Então estamos fazendo fluxograma. Temos que rodar um teste de normalidade. Nós vimos que o teste de normalidade ele pode ser de dois tipos. Né? Pode ser o teste de Kolmogorov-Smirnov, certo? Que normalmente serve para n's menores que 50. E o teste de Shapiro-Wilk. Shapiro-Wilk. Que serve para n's menores que até 10, né? Menor ou igual a 10, tá bom? Ok. Para o nosso dado, né, nós temos quantos pacientes do controle não, porque nós não vamos usar, quantos fumantes há menos de 10 anos, quantos fumantes há mais de 10 anos. Tá? Eu não vou sair contando, eu vou clicar aqui em Analyze, Estatísticas Descritivas, Frequências, tá bom? E vou jogar grupo para cá, para ele me contar, né, o software vai me contar, olha, quantas pessoas tem em cada grupo. Opa, tem 10 do grupo controle, que eu não vou utilizar, tem 20 do grupo de fumantes a menos de 10 anos, que eu vou utilizar, e tem 20 fumantes a mais de 10 anos, que eu também vou utilizar. Deixa eu só ver se eu estou gravando. Estou gravando. Beleza, porque teve uma vez, né, que depois de gravar 40 minutos de aula, eu vi que eu não estava gravando, tá bom? Então, temos 20 pacientes do grupo fumante há menos de 10 anos, 20 pacientes do grupo fumante há mais de 10 anos. Não vou usar o controle, então vamos esquecer o controle, tá bom? Se eu tenho 20 e 20 pacientes, então o teste que eu vou querer neste momento, que eu vou selecionar, vai ser o teste de Kolmogorov-Smirnov, tá bom? Escolhi o teste de Kolmogorov-Smirnov. Alguém também chama de teste de Liford, um negócio assim, certo? Mesma coisa, eu chamo de Kolmogorov-Smirnov, a maioria das pessoas chama dessa forma, tá bom? Beleza. Feito o teste de normalidade, eu tenho que tomar algumas decisões, certo? Existem algumas possibilidades quando eu rodo o teste de normalidade. Existe a possibilidade de um grupo dar paramétrico. Ok? Um grupo ser paramétrico e um grupo ser não paramétrico. Certo? Essa é a possibilidade número 1. Possibilidade número 2. O primeiro grupo é paramétrico, o segundo também. Maravilha. E a terceira possibilidade. Os dois grupos são não paramétricos. Tá bom? Esse aqui nós estamos trabalhando com uma estatística relativamente simples ainda, certo? A gente só tem algumas possibilidades. Só são dois grupos, cada um só pode ter dois desfechos, tá? Então essa seria a nossa possibilidade de desfechos. O grupo A e o B seriam paramétricos, o grupo A e o B seriam não paramétricos, e o grupo A ser paramétrico e o grupo B ser não paramétrico. Ok. Se nós tivermos esse primeiro desfecho, o que é que nós vamos ter que fazer? Nós vamos ter que optar por um tipo de teste, né? Para cada um desses desfechos, nós vamos ter que optar por testes de comparação de dois grupos, ok? Ok. Se porventura eu tiver dois grupos paramétricos, eu vou tomar uma decisão. Se os dois grupos são paramétricos, tá? Respeitam a curva de normalidade, respeitam a curva de Gauss, eu vou utilizar um teste paramétrico. O que é um teste paramétrico? É um teste que utiliza a curva de Gauss para comparação dos dois grupos, tá bom? Se eu tenho dois grupos não paramétricos, é muito tranquilo. Eu vou utilizar um teste de comparação de médias do tipo não paramétrico. Agora, se eu tenho um grupo paramétrico e um não paramétrico,
é importante considerar que eu devo utilizar também um teste não paramétrico. Por quê? Porque os testes paramétricos, normalmente dependem da curva de Gauss para comparar a média dos dois grupos. Se ele depende da curva de Gauss, quando eu tenho dois grupos paramétricos, eu tenho duas curvas gaussianas que vão ser comparadas. Se eu tenho um grupo paramétrico ou não, um tem uma curva gaussiana que representa bem um grupo, mas o outro tem uma curva que não é gaussiana. Então, não é interessante eu comparar algo que não pode ser representado por uma curva gaussiana, tá? Com algo que pode ser representado por uma curva gaussiana. Os testes não paramétricos não são independentes de curva de Gauss. Eles utilizam outra metodologia matemática que não precisa da curva de Gauss, ok? Então, nós temos que ter em mente esse primeiro fluxograma de decisão. A gente tem, se pelo menos um dos dois grupos for não paramétrico, nós deveremos utilizar um teste não paramétrico. Se os dois grupos forem não paramétricos, também, né? E se para rodar um teste paramétrico, eu preciso que os dois grupos sejam paramétricos. Sabe o que é que isso me lembra? Isso me lembra aquele negócio, né? De azão, azinho, né? Azão, né? E azão, azinho. Me lembra muito isso. O teste não paramétrico é como se fosse um azão, né? Se eu cruzar esse com esse, vai sair o quê? Vai sair um azulzinho, tá? Então, se eu pego um dado que é totalmente paramétrico e outro totalmente não paramétrico e outro é totalmente paramétrico, que é o caso aqui, ele ganha. Esse aqui é o azão, tá certo? Então, os testes não paramétricos devem se sobressair quando um dos grupos é não paramétrico. Resumindo, o não paramétrico domina nesse tipo de situação. Aqui nós temos só dois grupos, certo? Não estamos trabalhando ainda com mais de dois grupos, tá bom? Beleza. Decidi utilizar um teste não paramétrico. Que teste eu vou utilizar para comparar os dois grupos? Vou utilizar o teste de Mann-Whitney, ok? Se eu for utilizar um teste não paramétrico, por sua vez, eu vou utilizar o teste T de Student, ok? Pronto. Esse aqui é o algoritmo que nós vamos ter que utilizar caso as curvas de normalidade, dependendo das curvas de normalidade. Então, se nós temos muitas variáveis no estudo, pode ser que seja necessário eu utilizar o teste Mann-Whitney em algumas e o teste T de Student em outras. E eu tenho que arrumar uma forma de deixar isso funcionar na minha análise, tá bom? Beleza, depois vamos passar para a nossa lista de exercícios. Não vou utilizar o grupo controle, tá? Já fiz minha tabelazinha descritiva, já tenho as médias, os desvios padrões, tá tudo bonito, meu banco de dados está trabalhado, tá tudo pronto. Tirar o do outlier, conferido, batido, rebatido, tá no ponto, ok? Beleza, vamos rodar o teste de normalidade. Analyze, estatística descritiva Explorer, grupo por fator e a frequência respiratória para cá, tá bom? Vou clicar em Options, Plots, quer dizer, e vou marcar aqui, ó, teste de normalidade, plotar curvas de normalidade com os testes. E vou clicar aqui também, cadê? E clicar também aqui, olha, em histograma, para a gente ver a curva de distribuição dos nossos dados. Tá? De novo, Analyze, estatística descritiva, Explorer. Grupo vem para baixo, frequência respiratória vem para cima. Clico em Plots, marco o teste de normalidade, marco o histograma. Tá bom? Existem outras coisas, nós vamos conversar sobre elas depois. Dou um OK. O teste começa a rodar, né? Ele está aqui, is running, tá bom? Ele está correndo com a análise. Não vou lá para o grupo controle, porque isso não me interessa. E está aqui a estatística descritiva do grupo fumante a menos de 10 anos, fumante a mais de 10 anos. Média, desvio padrão bem alto, né? 7.91, 8.08. Aqui não está tanto, né? Está 20.20, desvio padrão 19. Tá bom?
E vou aqui para o teste de normalidade. Aqui no teste de normalidade, nós vamos utilizar como igual a 2009, já que temos 20 pacientes por grupo, né? O teste de normalidade me diz que o grupo fumante a menos de 10 anos, ele é paramétrico, ok? Por quê? Porque o valor de significância, o p-valor foi 726, significa que não existe diferença significante entre a curva do grupo fumante a menos de 10 anos, no que diz respeito à frequência respiratória, e a curva de Gauss, segundo o teste de Kolmogorov. Segundo o teste Shapiro-Wilk, que superestima essa diferença, existe uma diferença. Aí aqui ele é considerado como não paramétrico. Vocês estão vendo que isso pode acontecer, então tenho que saber que teste corretamente eu devo abordar. Nesse caso, é recomendado o teste de Kolmogorov-Smirnov, que tem um poder mais interessante para os grupos que tem mais de 10 amostras por grupo, tá? Entre 10 e 50, tá? E o grupo fumante a menos de 10 anos deu aqui o quê? Uma diferença significativa. Entre quem? Uma diferença significativa entre a curva de frequência respiratória dos fumantes a menos de 10 anos, a mais de 10 anos, e a curva de Gauss. Se é diferente da curva de Gauss, ele é não paramétrico. Vamos descer aqui, ó. Olha o histograma do grupo fumantes a menos de 10 anos e aqui dos fumantes a mais de 10 anos, ok? Beleza. Esse resultado se encaixa nessa possibilidade aqui, olha. Um grupo é paramétrico e um grupo é não paramétrico. Nesse caso, devo escolher então um teste não paramétrico, teste de Menn-Whitney. E vou comparar agora os dois grupos. Grupo controle? Não, porque nós não estamos usando o grupo controle. Nosso orientador disse que não quer saber de grupo controle. Nós temos o fumantes a menos de 10 anos, que é o 2, e fumantes a mais de 10 anos, que é o 3. Então, vou clicar em Analyze, Testes não paramétricos, duas variáveis independentes, né? Já que um grupo, fumantes a menos de 10 anos, é independente do outro, fumantes a mais de 10 anos. Depois a gente vai ver o que é que são análises relacionadas ou pareadas, tá bom? Não é o momento agora. Beleza, vou jogar grupo para cá e a minha frequência respiratória para cá. Aqui em grupo, olha, clico em definir grupos para definir quem é o 2, quem é o 3. Eu quero rodar o 2 e o 3. Não me interessa rodar quem? Não me interessa rodar 1. Continue. O teste Menn-Whitney já está marcado. Ok. E está aqui, olha. Significância bicaudal. Tá bom? Nós vamos trabalhar com a significância bicaudal. Normalmente nós não trabalhamos com bicaudal. A significância bicaudal ela me mostra que meu P é 0,000. Ou seja, é um p-valor bastante significativo. Então, o teste Menn-Whitney me diz que a média não paramétrica dos fumantes a mais de 10 anos é diferente dos fumantes a menos de 10 anos. Como é essa diferença? Aí eu vou olhar para as médias. Dos fumantes a mais de 10 anos, 21,20 mais ou menos 19,00. Dos fumantes a menos de 10 anos, 7,91 mais ou menos 8,08. Vamos transformar isso numa tabela. Vocês já fizeram esse exercício e vamos fazer novamente. Tá? Fumantes a menos de 10 anos, opa, 19 não, 10, né? Anos, fumantes a mais de 10 anos. P-valor. E aqui nós estamos trabalhando com frequência respiratória, né? Me perdi todo aí. Exato, frequência respiratória. Frequência respiratória. Como eu detesto calibre, tá? Eu gosto sempre de colocar tudo em Times New Roman, 12, espaçamento, cada espaçamento 1,5, para ficar parecendo uma tabela de 20, né? Não gostamos de calibre, ou Times New Roman, ou Arial, Narrow, acho bonitinho, ou Arial mesmo, mas eu acho Arial muito cafona, né? Bom, praticamente gosto muito do Times New Roman, letra universal,
né? Aí vocês formatam a tabelinha de vocês do jeito que vocês bem entenderem, depende também muito das normas de cada programa de pós, tá bom? Lembrar que isso aqui é um quadro, então a gente transformar em tabela, eu tenho que tirar as linhas verticais, deixar ela sem borda, só uma bordinha superior, uma bordinha inferior, aqui e aqui, olha que legal, ficou bonito, né? Nossas medidas. Por bem, então vamos lá. Frequência respiratória. Foi quanto a frequência respiratória do grupo fumante a menos de 10 anos? Foi 7,91. Mais ou menos. Quanto? O padrão, olha, 8,08, né? O padrão maior que a média, né? Aqui, 21,19, mais ou menos quanto? Mais ou menos 19,00. E o p-valor? Não existe p-valor 0,0000. Então, nesses casos, quando o p-valor dá 0, a gente coloca assim. Beleza? P-valor bastante significativo, nos dizendo que existe diferença significante na frequência respiratória dos fumantes a menos de 10 anos com os fumantes a mais de 10 anos. Como é que é essa diferença? Os fumantes a mais de 10 anos apresentam uma média significativamente maior de frequência respiratória do que os fumantes a menos de 10 anos. Ok? Que teste foi esse? Vou fazer assim, olha. Vou colocar uma legenda. Na legenda eu tenho que dizer quais são os testes que eu utilizei. Teste Man Whitney. Ok? Porque o teste Man Whitney, porque um foi paramétrico e o outro não. Aqui eu não preciso assinalar. Na hora que vocês forem fazer análise de normalidade de um banco de dados muito grande, para facilitar a visualização, vocês podem fazer assim, olha. Vocês vão marcando que não é paramétrico, porque fica mais fácil depois de vocês visualizarem e aplicarem esse algoritmo aqui. Né? Olha, um paramétrico e um não paramétrico. Vocês marcam, opa, tem um não paramétrico. Eu me lembro que eu marquei o não paramétrico de amarelo. Então aqui eu vou ter que utilizar aqui teste de Man Whitney, tá bom? Vamos fazer agora o segundo, a resistência à corrida, tá? Já posso rodar o teste? Não, tenho que primeiro analisar a estatística descritiva, tiro frequência respiratória, coloco resistência à corrida, clico em plots, teste de normalidade marcado, histograma marcado. Isso aqui nem precisa não, tá? Se vocês quiserem tirar, podem tirar. Para mim o mais importante é o teste de normalidade. Botei para rodar. Ele rodou a média desse grupo da resistência à corrida e os fumantes, né, a menos e a mais de 10 anos. O nosso N é 20 nesses dois grupos, tá? E aqui, olha, opa, aqui não deu diferença estatística da curva dele com a curva de Gauss, P0,118. E aqui também quase deu, mas não deu, né? Na estatística odal não dá. Aqui não deu diferença da curva desse grupo com a curva de Gauss. Então, o que é que eu posso dizer? Ambos os grupos são paramétricos. Maravilha! Olha aí que legal. Vamos fazer a estatística descritiva desse grupo aqui. Isso aqui é a resistência à corrida, é? Nem me lembro. Resistência à corrida, ok? Resistência à corrida, vamos lá. Corrida, beleza? Desse grupo foi 20,22, mais ou menos 10,75, né? E desse outro grupo foi quanto? 7,82, mais ou menos 4,02, ok? Como ninguém deu não paramétrico, eu não marco ninguém. Show, ótimo, tá bom? Então isso aqui se encaixa nessa realidade aqui, olha. Dois grupos não paramétricos, então vou utilizar, ou dois grupos paramétricos, então vou utilizar um teste paramétrico, que é o teste T de Student, tá bom? Massa. Então vamos lá. Opa. Analyze, vamos comparar então a média paramétrica. Vamos comparar parametricamente a média dos fumantes a menos de 10 anos com os fumantes a mais de 10 anos da variável resistência à corrida. Clique em Analyze.
Clico aqui, ó, comparar médias. Teste T para amostras independentes. Por que independentes? Porque o grupo 2 é independente do grupo 3. Jogo o grupo para cá. Defino quem é o 1. Opa, 1 não é o controle, né? Não posso ser 1 não. É o 2 e o 3. E pego aqui, olha, a resistência à corrida e jogo para cá. E rodo. Beleza, vamos aqui. Então, quando eu rodo o teste T, ele já me dá a média, reduzir o padrão de novo, né, dos dados. E dá o erro padrão também, caso vocês queiram, né? Depende muito do seu orientador, do perfil de publicação, do perfil de revista. E aqui ele me dá a estatística do teste T para amostra independente. A estatística F, né, de Levine, a estatística T e os p-valores. Agora, o que é essa ruma de coisa aqui? Essa é uma das vantagens do SPSS em relação ao Prisma. Tá bom? O Prisma não tem esse testezinho chamado teste de Levine. O que é o teste de Levine? O teste de Levine, ele vai me dizer se esse desvio padrão é significativamente diferente desse desvio padrão. Tá bom? Aqui, olha, 20 mais ou menos 10 dá um desvio padrão de quanto? Cerca de 50%. 7,8 mais ou menos 4 dá um desvio padrão de mais ou menos 40%. Ok? Certo? Beleza. E o que é que esse teste vai me dizer? Vai me dizer se esse desvio padrão 10 é muito diferente desse desvio padrão 4. Aqui está o valor de P do teste de Levine. E o valor de P do teste de Levine me diz que, sim, o desvio padrão do grupo A é significativamente diferente do desvio padrão do grupo B. Beleza? E em que isso impacta? Se os desvios padrões, ou seja, as variâncias, né? Na verdade, variância é desvio padrão ao quadrado, tá? Ou é 2 vezes desvio padrão, negócio assim. Mas se as variâncias elas são iguais, ou seja, não existe diferença estatística entre os dois desvios padrões, esse p-valor que vai ser maior do que 0,05, eu devo pegar e assumir esse p-valor do teste T. O p-valor do teste T para variâncias não diferentes. Agora, se as variâncias elas são diferentes, no caso que a nossa foi diferente, tá? O p-valor é menor do que 0,05, lembrando que esse p-valor não está comparando a média desse grupo com a média desse grupo, ele está comparando o desvio padrão desse grupo com esse grupo. Então, se as variâncias elas não são iguais, eu devo adotar esse p-valor. Aqui, coincidentemente, os dois deu a mesma coisa. Show! Massa, não tem tanto problema. Mas isso aqui é crítico em alguns exemplos que eu vou mostrar para vocês. Tá bom? O nome disso é análise de heterossedacidade. Vamos anotar aqui. Toda vez que eu fazer o teste T de Student, eu devo rodar o teste de Levine. E esse teste de Levine vai dizer se meus dados têm homossedacidade, que é quando os desvios padrões eles são, não existe diferença significante entre os desvios padrões, ou se esses dados eles têm heterossedacidade, ou seja, se os desvios padrões, as variâncias desses dois grupos são significativamente diferentes. Independente desses dois, vai ser rodado o teste T. Só que o teste T com homossedacidade é um valor, o teste T com heterossedacidade gera outro p-valor, tá bom? Aqui os dois coincidiram de serem iguais, mas ocasionalmente isso não acontece. E às vezes isso muda esse desfecho. Vamos já dar um exemplo disso. De antemão, eu vou colocar aqui, olha, 0,000, porque o nosso p-valor foi significativo. Como não existe p-valor assim, eu vou colocar que o p-valor foi o quê? Menor do que 0,01. Só que aqui não foi o teste de Mann-Whitney. Eu tenho que assinalar para os meus revisores que aqui foi um outro teste. Vou botar um Bzinho. E vou colocar aqui B. Teste T de Student. Ok? Vou botar aqui o superescrito. Eu estou botando letra, mas você pode botar o que você quiser. Tá? Tem gente que gosta de botar asterisco. Tem gente que gosta de colocar isso aqui, né? A cruzinha.
Alguns jornais, eles exigem eles têm regras de nomenclatura, né? Então, alguns periódicos é importante vocês verem isso, tá bom? E beleza, é assim que a gente compara a média de dois grupos. É um fluxograma, com o tempo vai se tornando automático. Calcula a média de padrão dos dois grupos, trabalha os dados, tira um outlier, beleza? Roda o teste de normalidade. Se o N for menor que 10, a P2 se aplica. Se o N for maior do que 10, menor do que 50, o teste de Kolmogorov-Smirnov. E eu tenho três possibilidades. Os dois grupos serem não paramétricos, vou utilizar um teste não paramétrico. Os dois grupos são paramétricos, vou utilizar um teste paramétrico. Ou um grupo é não paramétrico e o outro grupo é paramétrico. Vou utilizar um teste não paramétrico, já que esse grupo tem uma curva de Gauss legal, tem uma curva que parece a curva de Gauss, esse daqui não tem. Como os testes paramétricos dependem da curva de Gauss e esse não tem, eu não tenho como comparar uma coisa que não tem com a cor que tem. Agora eu posso utilizar um teste não paramétrico, já que ele é independente da curva de normalidade. O teste não paramétrico para comparação de dois grupos, tá? É o teste Mann-Whitney, e o teste paramétrico para comparação de dois grupos é o teste T de Student. Quando eu vou rodar o teste T de Student, ele roda também uma análise de homocedacidade, que é o teste de Levine. E ele vai gerar dois valores de P para o teste T. Um P-valor considerado homocedacidade e um P-valor considerado heterocedacidade. Tá bom? Beleza? Ok. Eu tenho alguns exemplos, vez ou outra, quando eu vou rodar alguma análise, essa heterocedacidade ela impacta no resultado, no desfecho, né? Você tem que estar muito atento com isso. E eu vou dar aqui um exemplo. Olha, esse aqui foi uma análise que eu fiz uma vez. Eram dois grupos, né? Um grupo de pacientes que tinha sangramento e um grupo de pacientes que não tinha sangramento. E os pesquisadores compararam a quantidade de plaquetas, o tempo, o TAP, o INR, o TTPA e o número de dentes, tá? Tá aqui a média, o desvio padrão de todo mundo, o erro padrão. Todo mundo passou na normalidade nessa análise aqui. Como todo mundo passou na normalidade, rodei teste T para todo mundo. Vamos lá. Para as plaquetas, eu devo considerar esse P-valor do teste T ou esse P-valor do teste T? De cima ou de baixo? De baixo. Por quê? Porque o teste de Levine está me dizendo que existe diferença significante entre esse desvio padrão, que é 228, e esse que é 92. Assim, o P-valor do teste T de Student que eu vou colocar lá na minha tabelinha é 0,790 e não 0,452. Para o TAP, mesma coisa. Olha aqui, o teste de Levine deu 0,004. Esse desvio padrão, 1,71, é diferente desse desvio padrão, 5,14. Esses desvios padrões vão gerar variâncias muito diferentes. Como essas variâncias elas não são iguais, eu devo utilizar esse P-valor, 0,584, e não esse P-valor, 0,055. Agora eu vejo o INR. O INR deu diferença significativa entre as variâncias. Eu tenho que utilizar o P-valor de baixo, não de cima. Mas notem que se eu não me atentar a isso, e o Prisma não faz isso, se eu não me atentar a isso, tá? Aqui existe diferença significativa no INR, aqui não existe. Se eu considerar que as variâncias são iguais, eu vou dizer o quê? Que os pacientes que tiveram sangramento apresentam INR significativamente mais alto do que os pacientes que não tiveram sangramento. Então, eu vou estar dizendo o quê? Que existe diferença significativa entre eles, que INR alto é fator de risco para sangramento. Erro alfa, erro tipo 1, tá certo? Dizer que há diferença não há. Imagine a quantidade de condutas que não vão ser tomadas por conta disso. Tá? Mas o teste de Levine me aponta que eu devo pegar esse P-valor aqui, que me mostra que não há diferença entre eles. Esse é o ajuste de heterocedacidade do teste T, tá bom? Me mostrando, portanto, que às vezes, isso aqui é crítico, aqui quase foi crítico, né? Olha, mas aqui foi crítico. Então, eu devo me atentar muito a esse valor. Eu tenho um outro exemplo aqui, ó. Exemplos de heterocedacidade. Eu sempre salvo, que eu acho tão bonito, tá? Foi esse. Esse aqui aconteceu o contrário. É no grupo, né, de pacientes com apneia, pacientes sem apneia do sono, e ele contou várias coisas, né, quantidade de aulas perdidas durante um ano, quantidade de aulas perdidas no ano passado,
a quantidade média de dias que chegou atrasado na escola e dias que chegou atrasado no ano passado. Tá? Considerando que todo mundo deu paramétrico, então eu rodei teste T, né, para todo mundo, beleza? E pegando essa variável que diz que chegou atrasado esse ano, o teste de Levine deu diferença significante. Isso significa que o desvio padrão do grupo apneia, que é 1.5, ou que é 2.29, é estatisticamente diferente do desvio padrão do grupo controle, que é 1.35. Isso significa, portanto, que eu devo pegar esse p-valor e não esse. Pegando o p-valor para dados com heterocedacidade, existe diferença significante entre o tempo, a quantidade média de dias que o aluno chegou atrasado nesse ano. E desconsiderando isso, eu vou estar assumindo isso aqui, olha, de que não existe essa diferença. O erro tipo 2, né, o erro beta. Então, vocês estão vendo que, às vezes, para variáveis, algumas variáveis, considerar o teste de Levine é fundamental para você escolher o p-valor correto do teste T. Outro exemplozinho, deixa eu ver se tem aqui, é o mesmo. Esse, olha, foi um trabalho lá de patologia que a gente publicou um tempo atrás, né? Percentual de células marcadas para CCR7. Olha aí, teste de Levine deu quanto? 0,032. Deu diferença estatística. Então, eu tenho que considerar esse p-valor e não esse p-valor. Ou seja, considerando corretamente, existe diferença do sexo masculino para o sexo feminino. Considerando o p-valor automaticamente que ele gera, sem ajuste de heterocedacidade, não existe diferença. Então, isso muda totalmente a discussão e o desfecho do meu trabalho. Ok? Deixa eu ver se tem mais algum exemplo. Eu acho que é só isso mesmo. E esse daqui também, né? Olha. Aqui é anos de estudo de pacientes que não tinham nenhuma cárie e pacientes que tinham pelo menos um dente cariado perdido e abotonado. Tá? O teste de Levine me mostrou o quê? Que não existe diferença estatística entre os desvios padrões. Nesse caso aqui, como não existe diferença, eu devo pegar esse daqui, olha, 0055, que me diz o quê? Que me diz que não existe diferença estatística entre essa média e essa média. Se eu olhar erroneamente, eu vou considerar que as variâncias elas não são iguais, existe diferença estatística. Tá bom? Então, dependendo dessas condições, esse é o fluxograma que eu tenho que realizar. Tá? Eu vou colocar isso aqui no grupo, ok? E é isso aí, pessoal. Façam um exercício, tá certo? Comparem, façam dois estudos. Comparem o grupo controle com o grupo fumantes há menos de 10 anos. Façam o grupo controle com os fumantes há mais de 10 anos. Façam o grupo fumante há menos de 10 anos com o grupo fumante há mais de 10 anos. Façam 3 estudos de caso controle. Exercitem bem. Só exercitando é que a gente vai pegando a rotina, né? Vai pegando o macete, né? Vai virando que nem endo. Eu não faço endo. Tá? Então, consequentemente, para eu voltar fazendo, eu vou demorar muito para fazer um endo, tá certo? Então, a gente tem que ficar fazendo com uma certa rotina. Isso aqui, para não esquecer. Beleza? Valeu, pessoal. Muito obrigado. E mãos à obra nos exercícios, tá bom? Tchau. Até terça-feira. Terça-feira eu posto a data na aula na data certa. Beleza? Valeu!